Shalom, graça e paz. Vamos hoje trazer um assunto que vai ajudar muito você a ter uma compreensão de Yeshua, do Messias, porque muitas vezes o que eu percebo, como o povo às vezes evangélico, o povo católico, eles têm uma visão muito minimista, muito pequena de quem é Yeshua, mas também existe um outro ponto crucial, que é a falta de um conhecimento mais profundo do Antigo Testamento. A maior parte das pessoas com quem eu converso, elas têm uma ideia, vamos dizer assim, simples, né? Yeshua é o Salvador, o Redentor, ponto. Isso já nos satisfaz, claro, com certeza, se a nossa fé estiver em Yeshua, mas uma compreensão de quem Ele é, e o que significa, por exemplo, o seu nome está acima de todo nome, no nome de Yeshua, ou como diz em algumas traduções, no nome de Jesus. O que significa isso? Mas a gente precisa ter, como eu sempre digo, é impossível dizer que alguém conhece o Novo Testamento, a Nova Aliança, se não conhecer a Antiga Aliança. É uma coisa totalmente descabida. Você não consegue subir o último degrau da escada sem passar pelos primeiros. Senão você vai dar um salto e você, não, mas eu consigo saltar e chego lá, mas você não vai ter toda aquela aprendizagem para chegar lá. Então, acho que uma grande falha do povo evangélico em si é o não conhecimento das Escrituras Sagradas como um todo, a Tanakh, ou seja, o que chamam de Velho Testamento, mas o correto seria a Antiga Aliança. Então vamos lá, vamos começar a pensar em termos de presença divina. Quando Deus se revela ao homem, quando Deus se revela a Israel, lá no início de tudo, a sua presença divina vai ser algo marcante no meio de Israel. O que eu quero dizer com isso? Toda a relação que vai culminar em Yeshua, e por que ele tem esse poder de redimir, por que ele tem essa autoridade de salvar, o que tem a ver o nome dele? Por isso que eu digo assim, é importante que você se acostume, não que tenha algum um desmérito, vamos dizer assim, em você usar a palavra Jesus, mas você acostume usar Yeshua, porque Yeshua tem um sentido real nesse nome, tem um sentido precioso, maravilhoso e poderoso nesse nome. Então vamos para a Antiga Aliança. Quando Deus se revela, a sua divindade, ela é revelada de duas maneiras, de maneira corpórea e de maneira abstrata. Corpórea, quando diz que a divindade dele está ali naquele lugar, e abstrata quando aquele algo simboliza, significa, transparece a pessoa de Deus, né? Então nós temos lá, por exemplo, quando Deus desce com 2 mensageiros e vai conversar com Abraão, é a presença corpórea dele que está ali. Quando ele se manifesta também no Monte Sinai, ele está fisicamente ali. E agora quando se tem a Arca da Aliança, por exemplo, nós temos uma ideia tanto da divindade dele estar ali, como a abstração dessa presença, né? Porque a arca tinha esse significado, ela simbolizava a presença divina. O próprio templo de Jerusalém, ele tinha essa característica do simbolismo da presença de Deus, como também a própria presença corpórea dele se manifestava no templo. Então vamos trabalhar alguns pontos aqui, né? Então é interessante que nós entendamos que existe a Shakhan, né? Shakhan, que é a presença real dele, né? E nós temos Shiken Shen, que é Shikhen Shen, que é a presença abstrata dele, né? O Shen é nome em hebraico, né? Então Shikhen Shen, a presença do nome dele está ali, né? O nome dele está ali no templo, o nome dele está ali na arca, né? O nome dele está sobre o povo de Israel, e isso é uma presença abstrata. Quando se diz abstrata, não significa que ele não está ali,
Nós estamos fazendo a distinção entre a divindade corporalmente visível e abstrata, né? Ou seja, não visível, mas se tem o temor e a sensação da presença dele. Vamos lá. Então, quando ele manda construir o tabernáculo, que é o santuário dele, o santuário, o tabernáculo, ele é feito de tecidos, de peles de animais, de madeira, de ouro, de bronze, de prata, mas ele tem ali, ao mesmo tempo o tabernáculo é a abstração da presença de Deus. Deus se manifestava no tabernáculo de tal maneira que a sua divindade corpórea estava ali e causava até o terror a quem estivesse ali por perto. Era tão forte essa presença de Deus que era impossível para qualquer pessoa se aproximar do santo dos santos. Somente o sumo sacerdote poderia se aproximar de uma maneira muito específica, num momento muito específico, sob pena de morte, porque ninguém jamais poderia se aproximar da divindade sem correr esse risco de morrer, né? Então o tabernáculo, ele foi construído para que a glória de Deus se manifestasse ali. E agora nós vamos trabalhar duas coisas. Você sabia, primeiramente, quando você usa a palavra Shekinah, você está pronunciando de maneira errada. Não é Shekinah, é Shekhinah. Tá? Porque a palavra, lá no meio da palavra tem KH, mas em hebraico a transliteração correta seria CH. E CH não tem som de sh, tem som de duplo R, né? Então seria Shekhinah. E a palavra Shekhinah que todo mundo fala, vamos lembrar aqui o Shekinah, né? Shekinah. Você sabia que Shekhinah não está não consta nas escrituras sagradas? Ele é um ensino rabínico, tá? Ele não consta lá. Você pesquisar a Bíblia no hebraico, você não vai encontrar a palavra Shekhinah. Mas ela é um ensino dos rabinos sobre a presença gloriosa de Deus. Agora, existe uma diferença entre Shekhinah e Kavod. Kavod é aquela presença, aquela glória de Deus que se manifesta ali. Normalmente ela é manifesta no meio da nuvem, ou no meio de fogos e raios, né? Então, por exemplo, quando Moisés sobe ao monte Sinai, ele adentra a nuvem e lá ele está diante da glória de Adonai. O povo que está embaixo, ele vê fogo, vê raios, vê trovões. Então ele está tendo uma outra visão da presença de Adonai. Então nós temos ali o Kavod e Shekhinah, né? Então o Kavod é uma expressão que existe na Bíblia, essa glória, né? Manifestação de Deus. E aí tem assim, por que é Shekhinah então? Shekhinah significa em hebraico pousada, lugar de habitação, a morada, o lugar onde repousa. Então a gente tem ali momentos específicos nas escrituras quando diz que Deus está no meio do seu povo, Deus habita no meio do seu povo, Deus habita em cada um de nós, ele faz reinar em cada um de nós, né? E ao mesmo tempo a manifestação dele é Kavod, não esqueça disso, tá? Todo o tempo eu estava, diz lá em 2 Samuel 7,6, todo o tempo eu estava me movendo entre os israelitas, entre o povo de Israel. Esse movendo é o Kavod, a presença dele, a glória dele estava se manifestando ali. Outro texto que diz muito interessante é Levítico 26, 11 e 12, vou ler aqui. Eu estabelecerei a minha morada, Mishkani, no meio de vocês, e estarei me movendo, isto é, eu estarei presente no meio de vocês, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então olha só, ele está dizendo que ele estabelece a morada dele e também está se movimentando, ou seja, ele está andando com o seu povo. A divindade está presente com o seu povo. Qual é o seu povo? Israel. Vamos salientar bem isso. Outro texto também muito interessante, que tem a expressão shakhan, que é morar, é usado também no Velho Testamento como se movendo ou habitando ali, né? Quando ele dá aquela ordem lá em Êxodo 25:8, que eles me façam um santuário para que eu possa habitar entre eles, né? O Eshakhant, né? Ou seja,
para eu possa habitar, possa morar. Então a divindade está ali. Não é algo, não é uma religião utópica, uma religião de faz de conta. A presença de Deus está ali naquele santuário. É tão sagrado, volto a dizer, é tão verdadeiro que a presença dele está ali que ninguém entra no santuário. Se entrar, morre. É igual no Monte Sinai, ninguém se achega à divindade porque senão morre. É a presença real dele. Essa presença da divindade é tão intensa que ninguém consegue chegar perto, ninguém consegue ver, ninguém consegue se aproximar dela sob a possibilidade de morrer. E não é porque Deus é assim, eu vou estabelecer uma regra que quem chegar perto de mim eu mato. Não. É porque existe algo tão fantástico, tão miraculoso, tão poderoso na presença da divindade que nós humanos não conseguimos chegar perto. Então vamos lá, no tabernáculo a gente vai entender que todo o serviço que é feito lá no tabernáculo, ele é de uma maneira explicada antropomórfica, ou seja, através de ações humanas, de expressões humanas. Ele é realizado, lá diz assim, é realizado perante o Senhor. Quando diz perante o Senhor, todo o serviço do santuário é perante o Senhor, a ideia qual é? Quando você está perante alguém, você está perto daquele alguém. Então a ideia do serviço no santuário é que você está prestando um serviço que está perante alguém. Por isso que é sagrado. Por isso não tem como você fazer de conta que está ali. Ele está ali. E tudo é muito sério. Muito... Então assim, eu vivenciei muitas vezes a ideia do meio do cristianismo. Eu volto a bater nessa tecla, cristianismo é uma religião humana. Não tem nada a ver com ser cristão. Eu sou cristão. O cristianismo é uma religião inventada a partir do 3º século. O cristianismo, ele deturpou a fé bíblica, os fundamentos da fé bíblica, e trouxe uma série de ritos e tradições e de ensinos, de doutrinas que não são amparados nas escrituras sagradas. Então, quantas vezes eu vi isso, as pessoas estão lá num tal chamado culto e as pessoas não estão com nenhum temor, não estão com nenhuma reverência a presença de Deus. Por quê? Porque na cabeça delas Deus não está ali, é apenas um ato religioso. Mas para o judeu, isso é sagrado, porque se entende que a presença de Deus está ali. Então, vamos adiante. Vamos ver outros textos. Essa observância rigorosa, note assim que existe toda uma série de regras que Deus impõe, Então essa observância é tão rigorosa que ela está relacionada à pureza, e qualquer frouxidão dessa pureza, ela incorre na ira divina. Então imagina lá, se você tentasse adentrar o tabernáculo, ou como o Coré foi entregar fogo estranho, você pode dizer, mas ele simplesmente foi lá, se aproximou, porque existem regras tão fortes, tão temíveis, que se você quebrar essas regras, essa regra de pureza, para se aproximar da divindade, você morre. E ele morreu, de uma maneira até catastrófica, tudo que aconteceu lá. Significa que se você vai se aproximar da divindade, significa que você está entrando numa esfera real dessa presença dele. Então, por essa razão, ela está repleta de um perigo eminentemente físico. Se você vai se aproximar da divindade, veja lá, meu irmão, minha irmã, a ideia qual era? É que ninguém se aproxima da divindade sem correr o risco de morrer, se não estiver respeitando toda aquela série de regras de pureza cerimonial e das determinações que a própria divindade exige para que se aproxime dele. A arca, por exemplo, foi concebida como se fosse, diz lá, com o escabelo da divindade de Deus. Ele está entronizado entre os querubins, está lá em 1 Samuel 4, a ideia da presença dele ali entre os querubins, o pão da proposição, colocado diante do Senhor, ou seja, a certeza de que aquele pão ali não foi colocado como mera cerimônia, ele estava sendo colocado diante da presença de Deus, as lâmpadas acesas do candeeiro, do candelabro, elas eram acesas diante do Senhor. Então a ideia era sempre da contínua presença de Deus. Vamos ver mais coisas assim. A arca, ela guiou o povo, por exemplo, no deserto. Lá está lá em números 10, e até mesmo em Josué, que a gente vai ver a Arca da Aliança ali, quando o povo atravessa o Rio Jordão.
A arca, ela era tão, não era apenas um objeto, ela representava a presença de Deus no meio de Israel. Naquele momento ele era o Senhor dos exércitos. Ele estava ali com o seu exército. Então o povo sentia toda a sua presença, a sua força, e não é à toa que o povo venceu inúmeras batalhas, porque Deus estava ali e agia a favor do seu povo todo o tempo. Então, mais uma vez eu digo, a divindade estava ali, de tal maneira que os inimigos, as nações inimigas, elas tremiam diante dessa presença. Tá? Agora vamos lá. Quando foi feita a dedicação do templo, é descrito que houve algo semelhante ao que, como está lá em 1 Reis, né? Semelhante ao que aconteceu no tabernáculo, né? A nuvem do Senhor, né? A glória do Senhor encheu o templo de maneira que não podia se estar ali. Há uma passagem, inclusive, que fala quando a glória do Senhor, a nuvem do Senhor apareceu sobre o tabernáculo, nem Moisés chegou ali. Tiveram que esperar todo o tempo ali até ela sair, na consagração do tabernáculo. Então, por quê? Porque a divindade estava ali, realmente ela estava ali, uma manifestação de Deus tão forte. Não é uma pintura, não é uma fotografia que está ali dele, uma representação. Ele está ali de uma manifestação. É claro que você não está enxergando Deus ali, mas é um kavod, você está vendo a glória dele, né? Naquele momento o templo se tornou sagrado. Nota que é o único templo verdadeiramente sagrado. Existem hoje inúmeros templos, que você constrói templo aqui e ali, né, e se chamam de templos, mas o único que é a casa de Deus, você pega lá o texto de Malaquias e fala a casa de Deus, no singular. Quando você vê lá em Atos, os apóstolos indo no templo, é um templo, não existia um templo em cada lugar, era um templo em Jerusalém, porque é um lugar escolhido por Deus, um lugar específico da manifestação da sua glória. Uma manifestação da divindade. É isso que eu quero chegar com vocês. Kavod, você sabe o que é Kavod? Kavod, ele é representado, por exemplo, nas figurinhas aí, hoje, dos santos católicos, como aquela luzinha sobre a cabeça, né, aquela auréola sobre a cabeça. Aquela auréola, ele é uma manifestação da luz, da glória sobre aquele indivíduo. Né? E isso não é vamos dizer assim, uma invenção da Igreja Católica. Né? É claro que ela personificou os seus santos de uma maneira errônea, né? Para te dar uma ideia, uma doutrina errada. Mas o que eu quero te mostrar é que esse kavod, essa luz, essa glória que pairava sobre eles, ela é vista lá em Atos 2, quando os discípulos estão reunidos e é o dia de Pentecostes, né? As sete Shabás que se passam, e aí no 50º dia acontece o dia das primícias, e aí há um vento tempestuoso, né? Vento em hebraico é ruah. Ruah é a mesma expressão que é usada para a tradução de espírito, relacionado Ruah Kadosh, né? Espírito Santo. Então a presença do vento, e o que aparece sobre cada um daqueles discípulos que estão ali reunidos? Como chamas, né? Como labaredas de fogo. A ideia do kavod, a glória manifestada em cada um. Né? Porque agora o que significa isso? Cada um ali é o próprio, vamos dizer assim, o próprio tabernáculo de Deus. A morada da divindade, né? Essa é a ideia. Então, aquelas pessoas saem dali para anunciar as boas novas, que está prevista lá em Jeremias, munidos da presença da divindade, né? E aí você vai entendendo o que significa cada coisa. Vamos adiante aqui, vou pegar outros textos. Quando a gente tem Ezequiel lá, ele, no capítulo 1, ele tem aquela visão daquele carro, daquela carruagem lá, com os anjos, os rostos, o trono de Deus, uma manifestação de fogo, de glória. Aquele é kavod. O que ele está vendo ali é a glória de Deus, é o kavod da divindade, a presença da divindade. Quando Isaías está lá em Isaías 6, ele é levado em visão, ele contempla, até os anjos estão com as asas se cobrindo, e ele vê a presença de Deus, ele diz, né, eu vou morrer, porque eu sou de lábios impuros. Aí um anjo vem com uma tenaz e um do fogo do altar e toca na sua boca, e ele é purificado. Veja que ele teve que ser purificado para se manter, para falar com a divindade.
tamanha a ideia de temor, né? Então por isso que hoje eu acho assim, eu acho que hoje a igreja evangélica, a igreja católica, elas precisam retornar urgentemente à palavra de Deus, né? A compreensão dessa presença divina. Vamos lá, o templo sempre foi a morada, sempre Israel viu o templo como morada da divindade. Ele foi construído no Monte de Zion, e que foi escolhido por Deus, que é o Monte Moriá. Foi escolhido por Deus para a morada de Deus, onde se manifestou a Jacó, aquela manifestação da escada, onde ele viu anjos subindo e descendo, foi exatamente naquele local, exatamente o local onde Abraão iria sacrificar seu filho Isaac, né? Isaac, e aquele local é sagrado, não é um morrinho. Pode ser nesse monte aqui, pode ser naquele monte ali. Foi aquele monte que Deus escolheu para sua morada, para sua manifestação. E aí ele passa século por século, o templo foi construído ali, o primeiro templo foi construído ali, o segundo templo foi construído ali, e profeticamente se sabe que o terceiro templo há de ser construído, o templo do milênio, também ali. Vamos adiante. Agora, é interessante quando a gente vai ver no texto aqui, ele fala que Deus usa a ideia de que ele escolheu aquele local, tanto o monte como o templo, para ser a habitação do seu nome, Shem, né? Por isso que, por exemplo, no judaísmo a gente usa a expressão Hashem, para se referir ao nome. Então, em vez de usar um nome impronunciável, se substitui o nome impronunciável por Adonai ou por Hashem, que significa o nome, né? Agora presta bem atenção nisso, Hashem, o nome. Por quê? Porque entenda-se que o nome equivale à presença da divindade. Presta bem atenção onde eu vou chegar nisso, tá? Então, quando se diz que ele está presente no templo, no monte, ali no Monte Moriá, no Monte Sião, o nome dele está ali. E o nome é sagrado. Por que o nome dele é sagrado? Porque representa a divindade dele. É a abstração, é a forma abstrata da presença da divindade. Vamos adiante. E agora eu quero parar quero dar continuidade. Eu acho que vou ser obrigado a dividir esse vídeo em duas partes por causa da extensão dele, né? Mas é preciso fazer toda essa explanação para que se entenda, né? Então, quando se diz que o nome de Deus em si mesmo, ele revela quem ele é, né? Nós podemos dizer que é uma antecipação teológica, deuteronômica, né? Do nome de Shem, Hashem. Para aí, por que Deus se manifesta? Ele diz, olha, pelo meu nome eu não fui conhecido, né? O meu nome é, né? Ele é lá, tem o tetragrama, né? Que é o nome impronunciável, e que a tradução mais proximal seria, eu serei quem eu sempre sou, né? A ideia de que ele é eterno, de que ele não muda, ele é imutável, né? Ele é diferente de qualquer divindade que muda e nasce, e morre, e termina, e é da crença de uma época, depois não tem mais, né? Ele é imutável, ele é eterno, por isso que ele é Hashem, o eterno. Um dos nomes usados também no judaísmo é esse, nós nos referimos a Deus como o eterno, né? Então, veja bem, aonde que eu quero chegar nisso? Nós entendemos que a presença da divindade, ela pode ser forma concreta ou abstrata, né? Corpórea ou abstrata, vamos dizer assim, e que no nome dele está a presença da divindade. E aonde que nós vamos chegar? Vamos então, me acompanhe num segundo vídeo, o nome de Deus na nova aliança. Te aguardo lá. Que Deus, o nome, Hashem, te abençoe. Continua conosco e aguarde aí o segundo vídeo para você entender a relação entre o nome de Deus e a presença da divindade, tá bom? Até mais!